Senhor presidente, desde a Constituição de 1988, o Brasil vem trilhando um caminho que compromete um dos valores essenciais do sistema republicano, que é o Pacto Federativo, a necessidade de equilíbrio entre os entes federativos. O Estado brasileiro tem uma federação diferenciada, com 3 instâncias de poder, com estados, a União e também com os municípios, que a partir da Constituição de 88 ganham autonomia orçamentária, administrativa. No entanto, de 88 para cá, os municípios brasileiros receberam uma série de novas obrigações e não receberam recursos na proporção das novas obrigações repassadas. Os municípios brasileiros de 88 para cá passaram a ser responsáveis pelo trânsito, que não eram, pelo ensino fundamental, que não eram, passaram a ser responsáveis agora pelo tratamento de resíduos sólidos. Portanto, os municípios brasileiros vão recebendo novas responsabilidades e não recebem recursos proporcionais a essas novas responsabilidades. Foi publicado um estudo agora há pouco tempo, e dos 62 municípios do estado do Amazonas, apenas 4 conseguem pagar as suas contas com os recursos que recebem através do repasse do ICMS, do Fundo de Participação dos Municípios, da ínfima receita própria, porque praticamente não existe receita própria nos municípios do interior do estado do Amazonas. 58 municípios no estado do Amazonas não têm recursos suficientes para a manutenção das suas atividades básicas, deputado Luiz Castro. Vossa Excelência, que é de um município em Vira, que efetivamente não tem recursos próprios necessários para enfrentar todas as demandas que se põem no dia a dia da vida do prefeito. E aí não interessa quem é o prefeito, não interessa se o prefeito é de partido A, de partido B, se é aliado, se é de oposição. Efetivamente, 58 dos 62 municípios do estado do Amazonas estão inviabilizados por uma questão matemática básica. Recebem menos do que precisam para a manutenção das obrigações determinadas constitucionalmente a esse ente federativo. E, infelizmente, os governos que se sucedem nos últimos anos não só omitem-se em relação ao enfrentamento desse descompasso entre orçamento e responsabilidade, como fazem todos os esforços para aumentar cada vez mais a fragilização dos municípios, numa jogatina nefasta e maldosa que condena os prefeitos do interior do estado do Amazonas a não serem administradores, a serem pedintes, a terem absoluta submissão aos interesses e à vontade do governante da hora. Não há coragem por parte dos que governam e governaram o Amazonas de garantir mais poder para os municípios, de garantir que os municípios recebam os recursos necessários para o enfrentamento das suas demandas. Asfaltar rua é responsabilidade de prefeito, mas no Amazonas, ou o governo vai lá asfaltar rua, ou as ruas da cidade continuam esburacadas. E para que o governador vá lá asfaltar rua, o prefeito tem que rezar na sua cartilha e tem que se submeter aos seus interesses políticos e eleitorais. É preciso coragem para enfrentar essa questão, porque para enfrentar essa questão é preciso abrir mão de poder. Para enfrentar essa questão é preciso ter coragem de dar autonomia verdadeira para os municípios brasileiros e em especial para os municípios do interior do estado do Amazonas. O Amazonas tem um fundo, o FTI, deputado Luiz Castro.
esse fundo recolhe aproximadamente 700 milhões de reais por ano. E esse fundo é distribuído para os municípios amazonenses a conta-gotas, de acordo com objetivos eleitorais e não com objetivos estratégicos de desenvolvimento desses municípios. É preciso mudar, deputado Luiz Castro, isso é revolucionário. É preciso mudar a natureza jurídica do FTI. O FTI tem que passar a ser o FPM estadual, um fundo distribuído proporcionalmente aos municípios, não de acordo com conta-gotas do governador, mas um fundo que caia direto na conta dos municípios e seja gerido pelas administrações municipais com a fiscalização dos órgãos de controle. Isso é verdadeiramente dar os passos necessários para um futuro de redenção para o abandono que vive hoje o interior do estado do Amazonas. Eu ouço Vossa Excelência, deputado Luiz Carlos, antes de concluir. Deputado Marcelo Ramos, com a vênia da presidente, eu quero primeiramente destacar a importância do seu discurso e toca num ponto fundamental, que é a injusta distribuição de recursos entre os entes do Estado Federativo do Brasil e os municípios. Aliás, Eduardo Campos trabalhou também nessa direção quando governador, inaugurando novos instrumentos de distribuição de recursos para os municípios de Pernambuco. E há uma expectativa muito positiva em relação a essa visão federalista de fortalecer a capacidade do município de responder aos seus próprios problemas com eficiência, com eficácia, com os recursos financeiros que os municípios precisam para fazê-lo. Nós temos também uma missão específica em nível nacional e nível regional. É fazer uma leitura que nunca foi feita das diferenças regionais dentro da nossa região. E aí, deputado Marcelo Ramos, municípios como Envira, Irunepé, Ipixuna, Itamaraty, Pauini, São Paulo de Olivença, Japurá, os municípios do Alto Solimões, São Gabriel, quanto mais distantes de Manaus, maior é o custo de vida, mas também o custo que as prefeituras têm para exercer as suas atividades relativas às políticas públicas, principalmente pelo custo de transporte. Eu sofri muito isso e vivi muito isso, deputado, quando prefeito. Porque um prefeito de um município próximo a Manaus, por exemplo, Iranduba, ele pode praticamente toda semana estar com o seu secretariado aqui, visitando as secretarias, verificando as questões importantes, cobrindo a lacuna de uma equipe técnica que ele pode dispor aqui em Manaus, que ele pode não dispor no município, mas municípios distantes têm um custo maior. E, portanto, deputado Marcelo, eu gostaria de solicitar que Vossa Excelência incorpore no seu estudo tão bem trabalhado em relação ao FTI, também esse componente de viés regional. Hoje, uma passagem de avião para Irunepé é muito mais cara do que uma passagem para Miami. É mais barato hoje você ir para Miami, passar uma semana com hotel e café da manhã, do que você ir e voltar para o município de Irunepé. E não falo de Ipixuna nem de Envira de Itamaraty. Sua brilhante ideia sobre a FTI é o resgate original do que a FTI foi durante um breve período do governo Gilberto Mestrinho e durante o período do governo Lindoso. Durante o início do governo Mestrinho, Mário Antônio Sussman, como secretário de Planejamento, teve autonomia de fazer um trabalho com a FTI sério, e nunca foi reconhecido, nem Gilberto Mestrinho e nem Mário Antônio Sussman, mas dentro da linha para o qual a FTI foi criado, e que Vossa Excelência propõe o retorno ao seu viés de origem, à sua essência. Por isso eu quero reconhecer a importância do seu pronunciamento, porque Vossa Excelência já demonstra uma precisão cirúrgica de ir nos pontos essenciais para mudar a relação hoje clientelista, atrasada, arcaica. Ao invés de evoluirmos, como naquele período, com o instrumental de Lindoso, que o Gilberto Mestrinho respeitou no seu primeiro governo, mas depois também esqueceu, nós estamos assistindo à degeneração, à decadência, ao atraso. Como é que nós, no ano de 2013, 2014, aliás, nós estamos numa ação, numa visão mais atrasada do que em 82, quando Lindoso deixou o governo.
Parabéns, deputado Marcelo Ramos, pelo brilhantismo da sua visão, pela precisão e pela capacidade analítica que demonstra no seu pronunciamento e na sua proposta. Obrigado, deputado Luiz Castro. Ouço o deputado Zé Ricardo. Deputado Marcelo, muito bom dia. Vossa Excelência trata de um assunto fundamental para o Estado do Amazonas, para o desenvolvimento, e tratando a questão dos recursos para os municípios. Nós já tivemos aqui em outra ocasião debate sobre a viabilidade dos municípios do nosso Estado, do interior do Estado, porque se discutia a criação de novos municípios. E uma das questões está relacionada à sua sustentação, quer dizer, você vai criar um município, com isso você vai criar uma estrutura pública, essa estrutura pública tem que ser mantida, ela depois tem responsabilidades, que seriam os serviços públicos municipais, manter as vias, cuidar da iluminação, cuidar do lixo, garantir saneamento, água, aquilo que é de competência municipal, e ali se falava das limitações financeiras. E Vossa Excelência, há muito tempo fala, com razão, a questão da distribuição dos recursos no país, recursos de impostos federais, estaduais e municipais. E que eu concordo, eu acho que precisaria dar uma rearrumada nisso. Nós precisamos fortalecer os municípios, porque a Constituição passou atribuições para os municípios, mas a questão financeira está limitada. Mas eu li dias atrás, também, um estudioso falando sobre essa questão dos municípios, da questão dos recursos, e ele falava, olha, vai ter que chegar um dia que nós temos que analisar as coisas de uma forma mais firme, onde um município, para ser criado, ele tem que cumprir a sua parte, inclusive na arrecadação de impostos. Claro. Eu já escutei várias pessoas dizer, pô, mas como é que você vai cobrar o IPTU num município do interior, pobre, que não tem atividade econômica, que não tem recursos? Como cobrar IPTU? Esse é o argumento de muita gente aí. Só que o IPTU tem que ser cobrado. O governante tem a obrigação de cobrar o IPTU, como tem a obrigação de cobrar o ISS, como tem a obrigação de cobrar os impostos de sua responsabilidade. A mesma coisa é o Estado. Então, nós temos que realmente discutir, porque se temos arrecadações de determinados impostos e o município depende desse repasse, essa dependência vai até quando? Se aumentar o repasse federal, estadual, as transferências, que eu defendo, será que é a solução? Será que a questão não está relacionada a isso e também como fazer uma gestão adequada municipal e saber da viabilidade do município? Porque eu visitei todos os municípios do interior e, sinceramente, tem alguns municípios que eu não estou vendo a curto prazo uma solução para que aquele município saia daquela situação de falta de oportunidade, do tamanho e o recurso que tem, cuidar das pessoas, cuidar das crianças, dos idosos, dos jovens. Eu não sei se a solução é mais recursos federais, talvez seja, mas nós precisamos realmente discutir a gestão pública, municipal, estadual e o uso adequado dos recursos, porque muito dinheiro também é desperdiçado e, infelizmente, como eu estava vendo a matéria aqui, a quantidade de recursos que os prefeitos desviam, uso mal, aqui só para pegar exemplo de condenações do Tribunal de Contas da União, são 10 milhões de reais que o tribunal está dizendo que 6 prefeitos teriam que devolver. 6. Imagine aí quantas outras prefeituras não têm irregularidades também nesse sentido. Quer dizer, às vezes até tem o dinheiro, mas o dinheiro, infelizmente, é tão mal gasto por maus gestores que ainda temos nas várias cidades. Aí. Obrigado. Obrigado, deputado Zé Ricardo. Deputado Sidney Leite. Deputado Marcelo Ramos, Vossa Excelência traz um tema bastante importante, certo? E eu, primeiro, conheço essa realidade de forma bem profunda, porque presidi a Associação Amazonense de Municípios. E eu entendo que isso requer um debate até mais profundo. Por quê? Eu, particularmente, deputado Sidney Leite, defendo uma proposta que tira essa questão que Vossa Excelência traz, mas hoje eu vejo o governo do Estado buscando interferir no sistema viário de todos os municípios, e diga-se de passagem, como diz o deputado Zé Ricardo, tem município que tem que fazer o dever de casa. Vossa Excelência conhece,
já foi secretário municipal, tem ruas que, se você fizer manutenção, não chega ao estágio que determinadas ruas se encontram no interior do Estado. Mas qual é a tese que eu defendo? Que a gente possa fazer um pacto, discutido com o governo, com os municípios e com o parlamento. E quando eu digo parlamento, eu não estou falando só o parlamento estadual, ouvido a Câmara Municipal. E, deputado Marcelo Ramos, não engessar do modo puramente técnico da lei de responsabilidade fiscal, mas que o município tivesse metas e que nós pudéssemos ratear o FTI para investimento prioritariamente e em determinadas áreas de investimento, não para fazer meio fio, calçado e sarjeta, mas investimento que pudesse agregar geração de emprego e renda naquele município. Mas que nós fizéssemos um estudo e que o município tivesse que contemplar investimentos e avanços por indicadores pré-definidos na educação, na saúde e na área social. E que nós pudéssemos também diminuir o gasto de custeio e aumentar o gasto de investimento. E que, reunido o Conselho do FTI, o município apresentaria o projeto, já saberia de antemão qual é o valor que está disponibilizado, já sabia os critérios e a regra. Porque também, deputado Marcelo Ramos, pelo que eu estou acompanhando hoje, não adiantaria de muito nós fazermos isso e esse dinheiro ia ficar empacado. Por quê? Porque muitos municípios não conseguiriam acessar esses recursos. Vou lhe trazer um único dado e que Vossa Excelência conhece a realidade de alguns municípios, mas eu vou trazer de quase a totalidade da maioria. Quando da implantação do Fundo de Valorização do Magistério, todos os municípios brasileiros e os estados e o governo federal tiveram a responsabilidade e a obrigatoriedade de garantir a qualificação de, no mínimo, do 3º grau para os professores, para este corpo. E o que aconteceu? Após isso, e os recursos aumentaram, nós não temos no estado do Amazonas, nos municípios, um programa de formação continuada, deputado Marcelo. Então, eu trago esse único dado, porque Vossa Excelência tem razão, nós precisamos melhorar, nós precisamos avançar, nós precisamos criar meios, agora nós precisamos discutir isso amplamente, porque senão nós vamos discutir algo, implementar uma situação e os municípios, da forma que está hoje, não vão conseguir acessar. Eu acho que nós precisamos alavancar esse debate, quero parabenizar Vossa Excelência com essa preocupação de que a gente possa melhorar o investimento aonde o cidadão mora, que é no município, e que a gente possa melhorar a qualidade de vida de todos aqueles, principalmente de quem mora no interior do Estado, e mais uma vez quero parabenizar Vossa Excelência por trazer um tema tão importante nessa manhã. Obrigado, deputado Sidney. Eu acato a parte de Vossa Excelência, acho que contribui muito com o debate, deputado Sidney. Eu só acho que tem uma premissa que não é verdadeira. Nós não podemos partir da premissa de que os municípios são desastres de gestão e que o Estado é excelência de gestão. O Estado é tão desastre de gestão quanto o município. E mais do que isso, nós não podemos partir da premissa de que só existe corrupção porque o TCE só condena prefeito, não condena governador, de que só existe corrupção nos municípios, de que não existe corrupção no Estado. Portanto, por essa lógica, o Estado deveria continuar sendo o gestor dos recursos, porque lá não tem corrupção e porque lá há excelência de gestão. Essa não é uma premissa verdadeira. Portanto, qualquer debate, na minha opinião, tem que partir de uma premissa: a retirada da discricionariedade do governador de decidir para onde ele distribui o recurso do FTI. O FTI tem que ter critérios claros de distribuição, como tem o FPM, e ser repassado de fundo a fundo para o prefeito. E o órgão de controle fazer a sua tarefa. O governo pode fazer mais, o governo pode mandar para o promotor, para o juiz, para o médico, para o padre, para a associação de moradores, para a colônia de pescadores, o valor que o Estado, que o município recebe a cada mês de FTI. O que não pode é manter o FTI como instrumento de poder do governo do Estado na sua relação com as prefeituras. Isso é injusto, isso é covardia não com os prefeitos, isso é covardia com quem mora nas cidades, em especial nas cidades do interior do Estado do Amazonas. Portanto, mudar a natureza, qualquer debate é posterior
a mudar a natureza do fundo. O fundo tem que ter critérios claros de repasse automático e de repasse fundo a fundo, e não de repasse conforme os interesses eleitorais de quem quer que esteja no governo do Amazonas. Muito obrigado. Obrigada, deputado Marcelo Ramos.